Chegando tarde de novo, a voz cortante de Isabelle Beaumont ecoou pelo corredor antes mesmo de Clara conseguir guardar a bolsa. A senhora apareceu no vão da porta da cozinha, elegante mesmo às 7 da manhã, com o cabelo grisalho perfeitamente arrumado e um roupão de seda que valia mais que o salário mensal de Clara. Bom dia, dona Isabelle. Cheguei no horário. Que horário? Você deveria estar aqui às 6h30 desde semana passada. Clara respirou fundo. Sabia que não adiantava discutir. Isabelle sempre encontrava um motivo para reclamar. 2 meses trabalhando naquela mansão e todo dia era a mesma coisa. Desculpe, não vai acontecer de novo. Claro que não vai. Porque se acontecer, você sai daqui hoje mesmo. Os olhos de Isabelle eram frios como gelo. Já limpou o escritório do Thomas? Vou fazer agora. E a sala de estar? E os banheiros do 2º andar? Tudo será feito, dona Isabelle. Espero mesmo. Porque essa menina suja que vocês contrataram não serve nem para limpar os sapatos desta família. Clara baixou a cabeça e mordeu o lábio. 2 lágrimas quiseram escapar, mas ela as segurou. Não ia dar esse gostinho para aquela mulher. Clara Moreira tinha 26 anos e ainda dormia num beliche no pensionato. Filha de imigrantes franceses, cresceu pobre, mas sempre com dignidade. A avó Marguerite estava internada no hospital público. E Clara trabalhava 12 horas por dia para pagar os remédios que o SUS não fornecia. Isabelle se afastou com um sorriso cruel, deixando o eco dos saltos altos no mármore. Clara pegou o balde e os produtos de limpeza. A mansão dos Beaumont era majestosa, 3 andares de mármore, vidro e sonhos que ela nunca poderia ter. Jardins que pareciam saídos de revista, carros que custavam mais que uma casa inteira. E ali, naquele palácio, ela era invisível. Todo dia pegava ônibus por 1h30 do pensionato até o bairro Nobre. Todo dia ouvia as humilhações. Todo dia voltava para casa com o coração apertado, mas tinha a avó para cuidar, e isso fazia tudo valer a pena. Enquanto subia as escadas carregando o balde, Clara lembrou das palavras da avó Marguerite na última visita. Ma chérie, às vezes Deus nos coloca em lugares difíceis por um motivo. Fique de olhos abertos. Ela estudava francês num livro velho que ganhara da avó. As páginas amareladas não diminuíam o valor daquelas palavras que a conectavam com suas raízes. Todo dia no ônibus sussurrava Bonjour, grand-mère, como uma oração. Era sua forma de lembrar que tinha uma história, que não era só uma faxineira, mas enquanto chegava ao 2º andar, escutou algo que a fez parar no meio do corredor. Era uma voz masculina, falando em francês. E chorando. Clara ficou parada, segurando o balde com força. A voz vinha do escritório do 2º andar. Era Alexandre Beaumont, o filho mais velho, e ele estava despedaçado. Clara conseguia entender cada palavra que saía da boca de Alexandre. Ele estava no telefone, conversando com alguém em francês, e a dor na voz dele cortava o coração. Grand-père, je ne sais pas quoi faire. A voz estava quebrada. Il me manque tellement. Vovô, eu não sei o que fazer. Sinto tanto a falta dele. Clara deveria ter descido, fingir que não ouviu. Continuar sendo invisível como sempre. Mas as palavras em francês aprenderam ali, lembrando-a das conversas com a avó Marguerite, das histórias sobre a França, da saudade que doía no peito. Je sais qu'il voulait que je prenne le contrôle de l'entreprise, mais je me sens si perdu. Alexandre continuou. 14 dias, 2 semanas desde que ele morreu, e ainda parece um pesadelo. Sei que ele queria que eu assumisse o controle da empresa, mas me sinto tão perdido. Clara fechou os olhos. Conhecia essa dor. A sensação de estar perdido, de carregar um peso maior que os próprios ombros, desde que a avó ficou doente, sentia o mesmo vazio.
Comment puis-je diriger tout cela alors que je n'arrive même pas a dormir? Como posso dirigir tudo isso quando nem consigo dormir? Ela começou a subir devagar, tentando não fazer barulho. Precisava limpar o andar de cima, mas não queria interromper aquele momento. La signature est dans 4 jours, grand-père, Alexandre continuou, misturando francês com português. A assinatura é em 4 dias. Todo mundo está esperando que eu seja forte como ele era, mas eu não sou ele. Eu não sou o papai. A palavra papai saiu em português, misturada com o francês, e Clara sentiu o coração apertar. Mesmo rico, mesmo poderoso, Alexandre era só um filho sofrendo pela perda do pai. Thomas fica dizendo que eu deveria assinar tudo rapidamente. Que não posso demonstrar fraqueza, mas como não demonstrar fraqueza quando eu estou despedaçado por dentro? Clara chegou ao topo da escada e viu a porta do escritório entreaberta. Alexandre estava de costas para ela, olhando pela janela com o telefone no ouvido. Usava uma camisa branca amassada e o cabelo estava desarrumado. Nem parecia o mesmo homem que ela via nas revistas de negócios. Oui, je sais. Il faut que je sois fort pour honorer sa mémoire, ele disse baixinho. Sim, eu sei. Preciso ser forte para honrar a memória dele. Alexandre se virou um pouco e Clara conseguiu ver o rosto pela primeira vez de perto. Os olhos estavam vermelhos, havia barba por fazer e uma tristeza profunda marcava as feições. Era um homem quebrado, rico, poderoso, mas completamente quebrado. Je t'aime aussi, grand-père. Abientou. Ele desligou o telefone e ficou ali parado, olhando para o aparelho. Clara aproveitou para se afastar silenciosamente. Desceu alguns degraus e esperou. Depois voltou a subir, dessa vez fazendo barulho com o balde para anunciar a presença. Quando passou pela porta do escritório, Alexandre estava sentado na poltrona, mexendo em papéis. Nem levantou os olhos. Ela continuou até o final do corredor para limpar os quartos. Mas não conseguia tirar da cabeça aquela imagem. Um homem poderoso chorando em francês, sentindo a mesma dor que ela conhecia tão bem. Do corredor, ouviu passos firmes subindo a escada. Era Thomas Beaumont. E pelo jeito que olhava para a porta do irmão, Clara sentiu que algo não estava certo. O sorriso no rosto dele não combinava com o luto da família. Clara estava limpando o banheiro do segundo andar quando ouviu a voz estridente de Camila Santoro ecoando pelo corredor. A noiva de Alexandre tinha chegado com as amigas para o que ela chamava de reunião de planejamento do casamento. Meu Deus, que cheiro de produto de limpeza! Camila reclamou em voz alta. Onde está essa empregada? Não pode usar essas coisas horríveis quando eu estou aqui. Clara suspirou e saiu do banheiro, carregando os produtos. Desculpe, senhorita Camila. Posso limpar outro lugar. Camila parou e olhou ela de cima a baixo, como se estivesse avaliando um objeto quebrado. Era bonita, Clara admitia. Cabelos loiros perfeitamente escovados, roupas de grife, unhas feitas. Tudo o que o dinheiro podia comprar. Você, disse Camila apontando para Clara. Como é seu nome mesmo? Clara, senhorita. Clara, certo? Camila se virou para os amigas. Meninas, olhem só, essa é a faxineira que eu estava contando, a que não sabe nem servir um café direito. As 3 amigas riram. Clara sentiu o rosto esquentar. Camila, deixa a menina em paz, disse uma das amigas sem muita convicção. Por quê? Ela trabalha aqui, não é? Camila pegou o copo de suco que estava na mesa e, propositalmente, derrubou o conteúdo no chão de mármore. Opa, que pena! Limpa aí, Clara. Clara olhou para o líquido alaranjado se espalhando pelo chão branco, respirou fundo e se abaixou para limpar. Sabe o que é engraçado? Camila continuou se divertindo. Vocês nascem para servir e a gente nasce para ser servida. É assim que o mundo funciona.
Clara esfregava o chão sem responder. As lágrimas queriam vir, mas ela não ia dar esse gostinho para Camila. Quando eu casar com o Alexandre, Camila falou mais alto, garantindo que Clara escutasse cada palavra. Vou ter tudo isso aqui. A mansão, os carros, as joias. Vou ser a dona desta casa. Uma das amigas sussurrou. Mas, Camila, vocês nem marcaram a data ainda. E com a morte do pai dele... E daí? Camila riu. Ele está herdando bilhões, bilhões. Imaginem a vida que vou ter. Viagens para Paris, roupas, festas. Ela olhou para Clara no chão. Enquanto ela vai continuar aí, limpando o chão que eu piso. Clara terminou de limpar e se levantou. Camila estava tão perto que dava para sentir o perfume caro. Uma pergunta, Clara. Camila disse baixinho, só para ela ouvir. Você chorou quando o pai do Alexandre morreu? Clara ficou confusa. Ele era muito reservado, senhorita, sempre viajando. Que interessante, porque eu também não chorei. Camila sorriu friamente. Sabe por quê? Porque agora o Alexandre vai ser ainda mais rico. A morte dele foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Clara sentiu um arrepio. Que tipo de pessoa dizia uma coisa dessas? Camila se afastou rindo com as amigas, deixando Clara ali com o balde na mão e uma sensação estranha no peito. Algo estava muito errado naquela casa. Thomas Belmont era o tipo de homem que entrava nos lugares e mudava o clima. Aos 32 anos, tinha a aparência do irmão mais velho, mas faltava algo nos olhos. Uma frieza que fazia Clara se sentir desconfortável sempre que ele estava por perto. Ela estava organizando a biblioteca quando ouviu ele conversando com alguém no telefone no escritório ao lado. A parede era fina e a voz dele passava facilmente. Dr. Mendes, preciso tirar uma dúvida jurídica. A voz de Thomas era baixa, mas Clara conseguia ouvir. Ela continuou limpando, tentando não prestar atenção, mas as próximas palavras fizeram ela parar. Digamos que, por alguma razão, meu irmão não possa estar presente na assinatura dos documentos. Existe um protocolo sucessório automático nesse caso? Clara sentiu o coração acelerar. Por que Thomas estava perguntando isso? Entendo, Thomas continuou. Como segundo na linha de sucessão, eu assumiria automaticamente. Interessante saber como funciona. Ela se abaixou fingindo pegar algo do chão, tentando escutar melhor. Não. É só uma dúvida mesmo. Alexandre está bem, graças a Deus. Mas você sabe como é. A gente nunca sabe o que pode acontecer na vida. Melhor estar preparado, né? Thomas riu baixinho, mas não era um riso alegre. Era o tipo de riso que fazia Clara pensar em filmes de terror. Obrigado, doutor. Até mais. Clara ouviu o telefone sendo desligado e se concentrou nos livros na estante. Quando Thomas apareceu na porta da biblioteca, ela fingiu estar completamente absorta no trabalho. Clara, não é? Ela se virou, tentando parecer calma. Sim, senhor Thomas. Há quanto tempo você trabalha aqui? 2 meses, senhor. Thomas se aproximou e Clara notou como ele observava tudo ao redor com atenção. Como se estivesse catalogando cada objeto, cada detalhe. Você conheceu meu pai? Muito pouco, senhor. Ele viajava bastante a trabalho. Viajava mesmo. Thomas pegou um livro da estante e folheou distraidamente. Meu pai sempre foi muito exigente, especialmente comigo. Clara não sabia o que responder, então continuou em silêncio. Sabe, Clara, meu irmão sempre foi o favorito, desde pequeno. A voz de Thomas tinha um tom amargo. Alexandre isso, Alexandre aquilo. Por que você não pode ser mais como seu irmão mais velho? Ele fechou o livro com força, fazendo Clara dar um pequeno pulo. Desculpe, não queria assustar você. Thomas sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. É que
Com a morte do meu pai, essas memórias voltaram todas de uma vez. Sinto muito pela sua perda, Sr. Thomas. Obrigado. Ele colocou o livro de volta no lugar. Mas sabe de uma coisa? Talvez seja a hora das coisas mudarem por aqui. Talvez seja a minha vez de brilhar. A forma como ele disse isso fez Clara sentir um frio na barriga. Thomas se dirigiu para a porta, mas parou e se virou. Clara, você é uma moça inteligente. Tenho certeza de que vai saber se adaptar quando as coisas mudarem por aqui. Ele saiu, deixando Clara sozinha na biblioteca com uma sensação terrível. Ela tinha trabalhado em várias casas antes. Conhecia a diferença entre irmãos competitivos e algo mais sombrio. E o que acabara de ver nos olhos de Thomas ia muito além de ciúmes normais. Era ódio. Ódio pelo irmão, ódio pelo pai, ódio por ter vivido sempre na sombra. Clara terminou de limpar a biblioteca com pressa. Queria sair dali o mais rápido possível, mas não conseguia tirar da cabeça a pergunta de Thomas para o advogado. Se meu irmão não puder estar presente na assinatura, por que alguém faria uma pergunta dessas, a não ser que tivesse planejando algo terrível? Eram 4 dias para a assinatura dos documentos, quando Clara viu Isabelle Beaumont subindo para o quarto de Thomas, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Não era a arrogância usual, era algo mais calculado, mais perigoso. Clara estava limpando o corredor do 2º andar quando ouviu a porta se fechar e as vozes começarem. Ela deveria ter ido embora, mas algo na urgência daquela conversa fez ela hesitar. A biblioteca ficava do lado do quarto de Thomas e a parede entre os 2 cômodos era fina. Clara entrou na biblioteca e fingiu organizar os livros perto da parede. Thomas, precisamos conversar. Sobre o quê, mãe? Sobre o futuro desta família e sobre o que vamos fazer quando seu irmão assumir o controle. Clara se aproximou mais da parede. O coração estava disparado. Alexandre sempre me desprezou, continuou Isabelle. Ele acha que eu sou só uma mulher interesseira que se casou com o pai dele pelo dinheiro. E você não foi? Isso não vem ao caso agora. A voz de Isabelle estava irritada. O importante é que quando ele assumir, eu vou perder toda a herança que tenho direito. Ele vai me jogar fora como um objeto inútil. E o que você quer que eu faça? Clara ouviu passos e se afastou um pouco da parede. Você sabe muito bem o que eu quero. A voz de Isabelle ficou mais baixa, mais ameaçadora. Deu certo da última vez, não deu? Ninguém suspeitou que os freios foram mexidos. Clara sentiu o sangue gelar. Freios? Que freios? Mãe, cuidado com o que você fala. Por quê? Não tem ninguém aqui. Isabelle riu baixinho. O acidente do seu pai não foi acidente, Thomas. E você sabe disso. Clara cobriu a boca com a mão para não gritar. Eles tinham matado o pai de Alexandre? Foi ideia sua desde o começo, Thomas disse, e Clara percebeu que ele não estava surpreso. Ele sabia de tudo. Claro que foi. Seu pai nunca ia te dar a empresa. Sempre foi Alexandre, Alexandre, Alexandre. Mas agora... Isabelle fez uma pausa. Agora precisamos terminar o que começamos. Alexandre assina os documentos em 4 dias. Exatamente. Se ele morrer antes da assinatura, você herda tudo automaticamente, como segundo na linha de sucessão. Clara sentiu as pernas tremerem. Eles estavam planejando matar Alexandre também? Como você pretende fazer isso? Thomas perguntou, como se estivesse discutindo o tempo. Deixa isso comigo. Tenho contatos médicos que podem conseguir certas substâncias que causam ataques cardíacos instantâneos. E quando? Em 2 dias, na véspera da assinatura. Vamos fazer parecer que foi o estresse, a pressão, a dor pela perda do pai. Clara ouviu o barulho de uma cadeira e se afastou da parede rapidamente. Precisava sair dali antes que descobrissem ela. Perfeito, disse Thomas.
Finalmente vou ter o que sempre deveria ter sido meu. E eu vou continuar sendo a senhora desta casa, completou Isabelle. Clara saiu da biblioteca com as pernas bambas. A cabeça estava girando. Assassinato. Eles tinham matado o pai de Alexandre e agora iam matar ele também. E ela era a única pessoa no mundo que sabia disso. Mas quem ia acreditar numa faxineira pobre contra a palavra de uma família bilionária? O Hospital Público São Vicente parecia ainda mais deprimente naquela tarde. Clara caminhava pelos corredores apertados, carregando uma sacola com as poucas frutas que conseguira comprar. O cheiro de desinfetante misturado com tristeza estava impregnado nas paredes descascadas. Encontrou a avó Marguerite no quarto coletivo, dividindo o espaço com outras 5 pacientes. A mulher de 78 anos estava magra demais, com os cabelos brancos espalhados no travesseiro amarelado. Bonjour, ma chérie, disse Marguerite com voz fraca quando viu Clara se aproximar. Oi, vovó, como você está se sentindo? Marguerite segurou a mão da neta com dedos que pareciam galhos secos. Melhor agora que você chegou. Mas estou preocupada com você, mon cœur. Comigo? Por quê? Você está diferente. Triste. Mais triste que o normal. Clara tentou sorrir. Nunca conseguia esconder nada da avó. É o trabalho, vovó. Às vezes é difícil. Méfie-toi de ceux qui sourient pendant que tu pleures, Marguerite disse em francês, com os olhos fechados. O que isso quer dizer? Desconfie de quem sorri enquanto você chora. Marguerite abriu os olhos e olhou diretamente para Clara. Tem alguém assim na sua vida? Clara pensou em Isabelle, em Thomas, em Camila. Todos eles sorriam enquanto ela sofria. Mas agora era mais que isso. Agora ela sabia que eles eram capazes de coisas muito piores. Vovó, se você soubesse de algo terrível que alguém vai fazer, mas ninguém fosse acreditar em você, o que faria? Marguerite apertou a mão dela. Faria o que fosse certo, mesmo que custasse tudo. Porque viver com a consciência limpa vale mais que viver em segurança. E se fosse perigoso? Então seria ainda mais importante fazer. Os olhos da avó brilharam. Coragem não é não ter medo, ma chérie. É fazer o que é certo mesmo com medo. Clara beijou a testa da avó e prometeu voltar no dia seguinte. Na volta para casa não conseguia parar de pensar nas palavras de Marguerite. De volta à mansão para buscar as coisas, Clara viu Alexandre no jardim, sentado sozinho num banco, olhando uma foto. Mesmo de longe dava para ver a tristeza nos ombros curvados dele. Ela quase se aproximou, quase disse alguma coisa, quase contou tudo. Mas então ouviu os saltos de Isabelle no mármore. Clara, o que você está fazendo aí parada? Tem serviço para fazer. O momento se quebrou. Alexandre guardou a foto e entrou na casa sem olhar para trás. E Clara percebeu que talvez aquela fosse a última chance de salvá-lo. Em 2 dias, se ela não fizesse nada, Alexandre Beaumont estaria morto. 2 dias antes da assinatura dos documentos, Clara chegou cedo na mansão. Não conseguia parar de pensar na conversa que tinha ouvido entre Thomas e Isabelle. A palavra assassinato ecoava na cabeça dela sem parar. Subiu para o 2º andar carregando o balde e os produtos de limpeza. O corredor estava silencioso, mas quando passou pelo escritório de Thomas, viu que a porta estava entreaberta. Vozes vinham lá de dentro. Clara parou. Reconheceu as vozes de Thomas e Isabelle falando baixo. Ela olhou em volta. Não tinha ninguém no corredor. Se ficasse ali fingindo limpar o batente da porta ao lado, conseguiria ouvir sem ser vista. Então está decidido, Isabelle dizia quase sussurrando. Depois de amanhã de manhã. No jardim, Thomas confirmou. Como ele faz todo dia. Clara se agachou fingindo limpar o rodapé, mas estava prestando atenção em cada palavra. A dose tem que ser exata, Isabelle continuou. Dr. Ferreira me explicou tudo. 15 minutos depois de ingerir,
o coração para. Vai parecer estresse, ansiedade, a pressão da herança. Clara sentiu o sangue gelar. Eles estavam falando mesmo de matar Alexandre. E o croissant? Thomas perguntou. Vou preparar na cozinha antes da copeira chegar. Ela não vai suspeitar de nada. Depois é só deixar que ela leve para o jardim como sempre. Clara conseguiu espiar pela fresta da porta. Eles estavam debruçados sobre a mesa de Thomas, mexendo em alguns papéis. De relance, ela viu gráficos e palavras que pareciam médicas, mas uma delas grudou como um soco. Cardiotóxico. Nem sabia o que era exatamente, mas soava letal. Thomas riu baixinho. Perfeito. Alexandre e os croissants franceses dele. Que ironia, não é? O importante é que vai funcionar, Isabelle disse. Depois de amanhã você assina os papéis como novo herdeiro e eu continuo com meus direitos de viúva preservados. Clara se levantou devagar. As pernas estavam tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Pegou o balde e se afastou do escritório o mais silenciosamente possível. Só quando chegou ao final do corredor é que percebeu que estava segurando a respiração. Desceu as escadas correndo e foi direto para o banheiro do térreo. Trancou a porta e se sentou no vaso, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Eles iam matar Alexandre depois de amanhã de manhã, no jardim, com o croissant que ele comia todo dia. Clara conhecia a rotina dele. Todo dia, às 8 da manhã, Alexandre sentava no banco do jardim com o café da manhã. Sempre um croissant francês, café preto e suco de laranja. Era um ritual que ele mantinha desde criança, segundo Dona Rosa. E eles iam usar isso contra ele. Ela precisava avisar alguém. Mas quem? A polícia? Que delegado ia acreditar numa faxineira acusando uma família bilionária de assassinato? Alexandre? Como chegar perto dele sem levantar suspeitas? Clara olhou no espelho do banheiro. O rosto estava pálido, os olhos vermelhos de tanto segurar o choro. Pensa, Clara. Pensa, sussurrou para si mesma. Lembrou das palavras da avó. Faria o que fosse certo, mesmo que custasse tudo. Mas será que uma verdade dita por uma faxineira valia mais que uma mentira dita por milionários? Naquela casa, até o silêncio da nobreza era mais acreditado que a honestidade dos pobres. Ela lavou o rosto com água fria e saiu do banheiro. Tinha 2 dias para descobrir como salvar a vida de Alexandre Beaumont. E se não conseguisse, teria que viver o resto da vida sabendo que podia ter impedido um assassinato. Na manhã seguinte, véspera da tentativa de assassinato, Clara chegou mais cedo que nunca. Tinha um plano. Não era um bom plano, mas era o único que conseguira pensar durante a noite em claro. Ia ficar de olho na cozinha. Se conseguisse ver Isabelle preparando o croissant, talvez pudesse fazer alguma coisa, derrubar, estragar qualquer coisa. Entrou pela porta dos fundos e cumprimentou Dona Rosa, que já estava preparando o café da família. Oi, Dona Rosa. Cheguei meio cedo hoje. Posso ajudar com alguma coisa? A mulher de 50 anos olhou para Clara com um sorriso cansado. Claro, filha. Pode organizar esses pratos ali enquanto eu cuido do fogão. Clara se posicionou estrategicamente onde conseguia ver toda a cozinha. Fingiu estar ocupada, mas observava cada movimento. 15 minutos depois, Isabelle apareceu na porta da cozinha. Clara sentiu o estômago revirar. Bom dia, Rosa. Como vai o café da manhã do Alexandre? Bom dia, Dona Isabelle. Está quase pronto. O croissant está no forno. Que bom. Deixa que eu termino de preparar para você. Pode ir arrumar a sala de jantar. Dona Rosa hesitou. Mas, Dona Isabelle, eu sei. Mas hoje eu quero fazer uma surpresa para o Alexandre. Preparar o café da manhã dele pessoalmente. Ele está tão triste. A mentira soou convincente até para Clara. Dona Rosa sorriu e saiu da cozinha.
Clara continuou fingindo organizar os pratos, mas observava cada movimento de Isabelle. A mulher olhou em volta para ter certeza de que estava sozinha. Depois tirou da bolsa um pequeno frasco de vidro. Líquido transparente, aparentemente sem cheiro. O veneno. Isabelle tirou o croissant do forno e colocou no prato. Depois, com cuidado, fez um pequeno corte na lateral da massa e derramou o conteúdo do frasco lá dentro. Fechou o corte pressionando a massa delicadamente e arrumou tudo na bandeja. Clara estava suando frio. Era real. Estava acontecendo mesmo na frente dos olhos dela. «Clara!» Isabelle falou de repente. Clara quase derrubou o prato que estava segurando. «Ah, eu estava ajudando a Dona Rosa.» Isabelle se aproximou. Os olhos dela eram gelados como sempre. «Você viu alguma coisa interessante aqui na cozinha?» «Não, Dona Isabelle. Só estava organizando os pratos como a Dona Rosa pediu.» «Ótimo.» Isabelle sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Porque seria muito ruim se alguém visse algo que não deveria ver. «Entende o que eu estou dizendo?» Clara engoliu em seco. «Entendo. Agora vai trabalhar. E esquece que me viu aqui.» Isabelle saiu da cozinha carregando a bandeja. Clara ficou ali parada, olhando para o lugar onde estava o croissant envenenado. Em 20 minutos, Alexandre ia sentar no jardim. Ia comer aquele croissant. E ia morrer. Clara olhou para o relógio na parede da cozinha. 7h40. Tinha 20 minutos para salvar a vida dele. Mas como? Se gritasse, se fizesse escândalo, iam dizer que ela era louca. Se tentasse tirar o croissant da mão dele, iam perguntar por quê. Só havia uma maneira. Ela ia ter que chegar perto dele e avisar, diretamente, mesmo que isso custasse o emprego, mesmo que ninguém acreditasse nela, mesmo que custasse a própria vida, porque algumas verdades valem mais que a própria segurança. Clara não tinha conseguido pregar o olho na noite anterior. Ficou no beliche olhando para o teto rachado do pensionato, com a cabeça girando sem parar. Todo o plano que pensava parecia impossível. As colegas de quarto roncavam baixinho, mas ela não conseguia relaxar nem por um segundo. Sempre que fechava os olhos, via a imagem de Isabelle colocando o veneno no croissant. 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Se levantou antes do despertador tocar. Tomou banho gelado, tentando acordar completamente. Vestiu o uniforme com cuidado, como se fosse uma armadura para a guerra. No ônibus, ficou repassando mentalmente o que ia fazer. Era simples, chegar perto de Alexandre no jardim e avisar sobre o croissant. O problema era como fazer isso sem parecer louca. Ela não podia dizer que tinha ouvido Isabelle e Thomas planejando. Eles iam negar tudo e, ainda por cima, ela perderia o emprego. Pior, se eles desconfiassem que ela sabia demais, podia acabar sendo a próxima vítima. Desculpa, Sr. Alexandre, mas acho que o croissant está estragado. Não, muito fraco. Sr. Alexandre, não coma esse croissant. Tem algo errado com ele. Também não. Ele ia perguntar como ela sabia. Clara desceu do ônibus ainda sem uma solução. Mas tinha uma coisa que ela sabia. Não ia deixar um homem morrer na frente dela. Mesmo que ele fosse rico e ela fosse só uma faxineira. Mesmo que ninguém acreditasse na palavra dela. Chegou na mansão às 6h30, mais cedo que nunca. Isabelle nem tinha chegado ainda. Entrou pela cozinha e cumprimentou Dona Rosa, que já estava preparando o café da família. Nossa, Clara, você está bem? Parece que não dormiu. Estou bem, sim, só preocupada com minha avó. Coitadinha. Como ela está? Melhor. Obrigada por perguntar. Clara foi para o jardim, fingindo que precisava regar as plantas cedo, porque o dia ia estar muito quente. Queria conhecer bem o lugar onde tudo ia acontecer. O banco onde Alexandre sempre sentava ficava debaixo de uma árvore, de frente para casa. A mesa onde Dona Rosa colocava a bandeja ficava do lado direito dele. Era um lugar aberto. Se ela fosse lá, todo mundo na casa ia ver.
Thomas, Isabelle, os outros funcionários. Não tinha como ser discreta, a não ser... Clara olhou em volta e viu que havia uma pequena área de plantas ornamentais bem perto do banco. Se ela fingisse que estava regando as flores ali, conseguiria ficar próxima de Alexandre sem parecer suspeito. Era arriscado, mas era a única chance. 7:30 da manhã. Alexandre sempre descia às 8 em ponto. Dona Rosa colocava a bandeja na mesa às 7:55. Clara foi buscar o regador e voltou para o jardim. Escolheu um canteiro de flores bem perto do banco e começou a regar devagar, fazendo o serviço durar. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Alexandre ia ouvir quando ele chegasse. A qualquer momento, a vida de um homem estaria nas mãos de uma faxineira invisível. E ela não ia falhar. 7:55. Dona Rosa apareceu com a bandeja e colocou tudo na mesinha com cuidado. A xícara de café, o copo de suco, o pratinho com o croissant dourado, o croissant da morte. Clara continuou regando as plantas, tentando parecer natural. As mãos tremiam tanto que respingava água fora dos vasos. 8 em ponto. Ela ouviu os passos de Alexandre na varanda. Ele desceu para o jardim usando uma camisa branca e calça social escura. Ainda estava com aquela expressão triste que ela tinha visto no dia da conversa em francês. Alexandre se aproximou do banco devagar, como quem carrega o peso do mundo nos ombros. Clara continuou regando as plantas, mas observava cada movimento dele pelo canto do olho. Ele se sentou no banco e pegou a xícara de café. Tomou um gole e suspirou fundo. Depois pegou o copo de suco e bebeu um pouco. Clara sabia que o próximo passo seria o croissant. Ela se aproximou um pouco mais, fingindo regar umas flores que ficavam a 2 metros do banco. Alexandre nem percebeu a presença dela. Estava perdido nos próprios pensamentos. Ele estendeu a mão em direção ao pratinho. O coração de Clara quase parou. Bom dia, Alexandre. Era a voz de Thomas, vindo da varanda. Clara olhou para cima e viu ele parado na porta, observando o irmão. Não parecia estar ali por acaso. Bom dia, Alexandre respondeu sem muito ânimo. Dormiu bem? Mais ou menos. Thomas desceu alguns degraus da varanda e ficou numa posição onde podia ver tudo. Clara percebeu que ele estava ali para garantir que Alexandre comesse o croissant. Que dia bonito, não é? Thomas continuou casualmente. Perfeito para um café da manhã no jardim. Alexandre só fez que sim com a cabeça e voltou a estender a mão para o croissant. Clara não podia mais esperar. Tinha que agir agora. Ela se aproximou ainda mais, fingindo regar umas samambaias que ficavam bem atrás do banco. A uns 50 centímetros de Alexandre, ele pegou o croissant. Com licença, senhor Alexandre, Clara disse baixinho, tentando parecer natural. Alexandre se virou para olhar para ela pela primeira vez. Os olhos dele eram castanhos, cansados, mas gentis. Oi, você é... a faxineira, não é? Sim, senhor. Clara. Ah, sim. Bom dia, Clara. Alexandre voltou a atenção para o croissant. Ia levá-lo à boca. Clara olhou rapidamente para Thomas, que continuava observando da varanda. Ela precisava avisar Alexandre sem que Thomas ouvisse ou entendesse. Só havia uma maneira. Senhor Alexandre, ela disse baixinho, quase sussurrando. O senhor fala francês, não é? Ele parou com o croissant no ar e olhou para ela com curiosidade. Falo. Por quê? Clara respirou fundo. Era agora ou nunca. Ne le mangez pas, monsieur. Ela sussurrou em francês, fingindo ajustar umas folhas. C'est empoisonné. Não coma isso, senhor. Está envenenado. Alexandre gelou completamente. O croissant ficou suspenso na mão dele, a meio caminho da boca. Ele olhou para Clara com os olhos arregalados. Qu'est-ce que vous avez dit? Ele perguntou em francês com a voz baixa. O que você disse? C'est empoisonné,
Clara repetiu, ainda sussurrando. Gilisai entendeu os parlé. Está envenenado. Eu os ouvi conversando. Alexandre olhou para o croissant na mão, depois para Thomas na varanda, depois de volta para Clara. Da varanda, Thomas gritou. Alexandre, tudo bem aí? Você ficou com uma cara estranha de repente. E começou a descer as escadas em direção ao jardim. Alexandre olhou para Clara, depois para o croissant na mão, depois para Thomas descendo as escadas. Por um segundo que pareceu uma eternidade, ela viu a mente dele processando tudo. Ei, qual é o problema? Thomas chegou perto do banco tentando parecer preocupado. Você ficou meio pálido de repente. Alexandre não respondeu imediatamente. Continuou olhando para o croissant como se fosse uma bomba. Eu acho que não estou me sentindo bem, ele disse devagar. Ah, deve ser o estresse. Você tem comido direito? Aliás, seu café da manhã está esfriando. Come aí o croissant. Clara fingiu continuar regando as plantas, mas observava tudo. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que os dois iam ouvir. Acho que vou comer sim, Alexandre disse, mas não fez nenhum movimento em direção à boca. Thomas se aproximou mais. Vai, mano, você precisa se alimentar bem, principalmente com a assinatura dos documentos amanhã. Era uma pressão sutil. Mas Clara percebeu a insistência na voz dele. Alexandre levantou o croissant de novo, mas dessa vez olhou diretamente para Clara. Ela fez um movimento quase imperceptível com a cabeça, dizendo não. Sabe de uma coisa, Thomas? Alexandre disse de repente. Acho que vou guardar o croissant para depois. Estou meio enjoado. Enjoado? Thomas ficou tenso. De quê? Não sei. Talvez seja a ansiedade, a responsabilidade toda. Alexandre embrulhou o croissant no guardanapo de tecido e colocou no bolso da calça. Clara quase suspirou de alívio. Mano, você tem que comer, Thomas insistiu. Não pode ficar sem se alimentar. Depois eu como. Agora vou subir para tomar um banho. Alexandre se levantou e começou a caminhar em direção à casa. Thomas ficou parado, com uma expressão estranha no rosto. Alexandre, ele chamou. Fala. Tem certeza de que você está bem? Alexandre parou e se virou. Por que a pergunta? Sei lá. Você estava estranho agora há pouco, como se alguém tivesse te contado algo perturbador. Clara sentiu o sangue gelar. Thomas estava desconfiado. Não foi nada, Alexandre disse. Só estou cansado mesmo. Ele entrou na casa. Thomas ficou ali parado por mais alguns segundos, olhando em volta. O olhar dele passou por Clara, que continuou fingindo cuidar das plantas. Depois de um tempo que pareceu infinito, Thomas também entrou na casa. Clara largou o regador e se encostou na árvore, tremendo. Tinha conseguido. Alexandre não comeu o croissant. Estava vivo. Mas agora... O que ia acontecer agora? Ela sabia que Thomas ia desconfiar. Que eles iam saber que alguém tinha avisado Alexandre. E não ia ser difícil descobrir quem. Tinha que sair dali. Rápido. Clara guardou o regador e entrou na casa pelos fundos. Precisava pegar as coisas dela e ir embora antes que eles descobrissem que ela sabia de tudo. Mas quando chegou na cozinha, Dona Rosa estava lá com uma expressão preocupada. Clara, tem alguém te procurando, ela disse baixinho. Quem? Dona Isabelle. Ela está perguntando onde você estava, o que você estava fazendo no jardim. Parece nervosa. Clara sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Eles já sabiam. Onde ela está agora? No escritório do Thomas. Eles estão conversando lá em cima. Clara olhou para a porta dos fundos. Ainda dava tempo de fugir, pegar a bolsa e correr antes que eles descessem. Mas se ela fugisse, eles iam saber com certeza que ela era a responsável. E iam atrás dela. Pior, iam tentar matar Alexandre de novo. De outra forma, não. Ela não podia fugir.
Tinha que ficar e fingir que não sabia de nada, mesmo que isso significasse colocar a própria vida em risco. A guerra estava apenas começando. Clara subiu para o segundo andar, tentando parecer normal. Mas as pernas tremiam tanto que ela teve que se apoiar na parede do corredor. Dona Rosa tinha dito que Isabelle estava procurando por ela. Isso não podia ser bom sinal. Começou a limpar os quartos, fazendo o trabalho de sempre. Mas os ouvidos estavam atentos a qualquer barulho vindo do escritório de Thomas. 15 minutos depois, ouviu passos na escada. Eram pesados, lentos, muito diferentes do jeito normal de Alexandre andar. Ele apareceu na porta do quarto onde ela estava, mas dessa vez parecia diferente. O rosto estava um pouco pálido e ele segurava levemente o peito. "Com licença", disse baixinho, olhando para os dois lados do corredor. "Pois não, Sr. Alexandre." Quando teve certeza de que não tinha ninguém por perto, ele sussurrou rapidamente: "Merci, vous avez sauvé ma vie." "Obrigado. Você salvou minha vida." Clara sentiu o coração acelerar. "De nada, senhor." "Agora eu vou salvar a sua," ele disse ainda sussurrando. "Tenha cuidado hoje." Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Alexandre se afastou e de repente gritou: "Ajuda! Não estou me sentindo bem!" A voz dele ecoou pelo corredor. Clara largou o pano de limpeza e correu até ele. "Senhor Alexandre, o que está acontecendo?" "Dor no peito, tontura." Ele respondeu alto, mas quando os olhos dele encontraram os dela, ele piscou rapidamente. Era encenação. "Thomas, Isabelle, venham rápido!" Clara gritou. Os dois apareceram correndo. Thomas chegou primeiro, com cara de preocupação que parecia real. Que houve?" "O Sr. Alexandre passou mal," Clara disse, fingindo desespero. Isabelle chegou logo atrás, mas Clara conseguiu ver uma expressão estranha no rosto dela. Por uma fração de segundo parecia decepção. "Vamos levar ele para o hospital," Thomas disse. "Deve ser o estresse de tudo que aconteceu." Alexandre gemia baixinho, segurando o peito. Acho que foi alguma coisa que eu comi. Acordei me sentindo mal." Clara viu os olhos de Isabelle se arregalarem por um momento. "Que bobagem," Isabelle disse rápido demais. "Você não comeu nada diferente." "Mesmo assim, vamos para o hospital." Thomas insistiu, mas havia algo na voz dele. Alívio. Melhor não arriscar. Alexandre foi levado de ambulância 20 minutos depois. Thomas foi junto no carro dizendo que precisava ficar perto do irmão em momento tão difícil. Mas Clara tinha prestado atenção no olhar que os dois trocaram quando acharam que ninguém estava vendo. Não era preocupação. Thomas achava que o plano tinha dado certo de alguma forma, que Alexandre ia morrer no hospital, longe de casa, sem levantar suspeitas. Eles não faziam ideia de que estavam sendo enganados. E Clara, pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu uma pontinha de esperança. Alexandre estava vivo, estava bem e tinha um plano. Agora, ela só precisava sobreviver tempo suficiente para ver a justiça sendo feita. No hospital particular São Luís, Alexandre foi direto para um quarto privativo. O médico que o atendeu era Dr. Santos, um homem que acompanhava a família há 15 anos. "Alexandre, você me assustou," Dr. Santos disse assim que ficaram sozinhos. "Mas pelos seus sinais vitais, você parece estar bem." "Doutor, foi só uma crise de ansiedade, mas preciso da sua ajuda com uma coisa muito séria." O médico franziu as sobrancelhas. "Que tipo de ajuda?" Alexandre tirou o croissant embrulhado no guardanapo do bolso da calça. "Preciso que o senhor mande fazer um teste rápido disso. Suspeito que tenha veneno." "Veneno?" Dr. Santos pegou o embrulho com cuidado. "Alexandre, você está falando sério?" "Muito sério." "E, doutor, oficialmente eu estou internado em estado grave. Ninguém pode saber que eu estou bem." "Mas por quê?" Alexandre respirou fundo.
porque alguém da minha família tentou me matar hoje de manhã. Dr. Santos ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Alexandre podia ver a luta interna no rosto do médico. Alexandre, você está me pedindo para mentir para sua família. Eles tentaram me matar, doutor. Por favor. A expressão do Dr. Santos mudou completamente. Meu Deus, você tem certeza disso? Tenho. Por favor, doutor, o senhor pode me ajudar? Claro, vou mandar fazer um teste preliminar agora mesmo e vou dizer para toda a equipe que seu estado é grave e que você não pode receber visitas. Obrigado. E doutor, preciso de mais uma coisa. Fala. Alexandre pegou o celular. Preciso ligar para um detetive particular. Caso aconteça alguma coisa comigo, quero que o senhor entregue todas as evidências para a polícia. 1 hora depois, doutor. Santos voltou ao quarto com uma expressão sombria. Alexandre, o teste preliminar confirmou presença de cianeto, dose que seria letal. Alexandre fechou os olhos e encostou a cabeça no travesseiro. Então é verdade mesmo. Quem fez isso com você? Ainda não sei ao certo, mas vou descobrir. Alexandre se sentou na cama. Doutor, posso usar seu telefone? Preciso ligar para alguém. Claro. Alexandre discou um número que sabia de cor. Detetive Carvalho. É Alexandre Beaumont. Preciso conversar com o senhor sobre uma tentativa de assassinato. Não posso falar por telefone. O senhor pode vir ao Hospital São Luís? Quarto 302. Sim, é urgente. Enquanto esperava o detetive, Alexandre ficou pensando na faxineira que tinha salvado a vida dele. Clara, uma mulher simples que ganhava pouco, que morava numa pensão, mas que tinha arriscado tudo para salvá-lo. Agora ele precisava fazer a mesma coisa por ela. O detetive Carvalho chegou 40 minutos depois. Era um homem de 50 anos, experiente, com cara de quem já tinha visto muita coisa na vida. Alexandre, que história é essa de tentativa de assassinato? Senta aí, detetive. Vai ser uma conversa longa. Alexandre contou tudo, desde a morte suspeita do pai até o sussurro em francês no jardim. O detetive escutou tudo em silêncio, fazendo anotações. Você tem certeza de que a faxineira estava falando a verdade? Tenho. O teste confirmou que o croissant tinha veneno. E você suspeita do seu irmão e da Isabelle? São os únicos que se beneficiariam com a minha morte. Detetive Carvalho fechou o bloco de anotações. Então vamos pegar esses criminosos. De volta à mansão, Thomas chegou do hospital com uma expressão que Clara não conseguiu decifrar. Ele parecia tenso, mas também esperançoso. Isabelle estava esperando ele na sala de estar. Como ele está? Ela perguntou assim que Thomas entrou. Mal, muito mal. Os médicos disseram que o quadro é grave. Clara estava limpando um vaso na sala ao lado, mas conseguia ouvir tudo. Grave como? Isabelle insistiu. Problemas cardíacos sérios. Pode ser efeito do... Thomas parou no meio da frase e olhou em volta. Vamos conversar no escritório. Eles subiram, mas dessa vez fecharam a porta com cuidado. Clara continuou o trabalho, mas ficou pensando. Alguma coisa não estava batendo. Se Alexandre realmente estava mal, significava que o veneno tinha feito efeito, mas ele não tinha comido o croissant. Ela tinha visto ele guardar no bolso. 2 horas depois, Thomas desceu sozinho. Foi direto para a cozinha, onde Clara estava ajudando Dona Rosa com o almoço. Clara! Ele chamou. Ela se virou, tentando parecer calma. Pois não, Sr. Thomas. Você estava no jardim essa manhã, né? Estava sim, regando as plantas. E viu alguma coisa estranha? Clara fingiu pensar. Estranha como? Sei lá. O Alexandre agindo diferente. Alguém se aproximando dele. Não, senhor.
Ele só tomou o café da manhã como sempre. Thomas se aproximou mais. Tem certeza? Porque ele disse que se sentiu mal logo depois do café. Não percebi nada diferente, Sr. Thomas. Interessante. Ele ficou olhando para ela por alguns segundos, como se estivesse tentando ler os pensamentos dela. Você sabe que mentir pode dar demissão, né? Eu não estou mentindo, senhor. Espero que não. Thomas se afastou. Porque se eu descobrir que alguém dessa casa fez alguma coisa que prejudicou meu irmão... Ele não terminou a frase, mas o tom era claramente ameaçador. Quando Thomas saiu da cozinha, Dona Rosa se aproximou de Clara. Que coisa mais estranha, ela sussurrou. Por que ele está perguntando isso tudo? Não sei, Dona Rosa. Talvez ele ache que tem alguma coisa errada. Muito estranho mesmo. À tarde, Isabelle também veio falar com ela, mas dessa vez foi diferente. Mais direta, mais perigosa. Clara, preciso falar com você. Pois não, Dona Isabelle. Você é uma moça inteligente. E pessoas inteligentes sabem quando devem ficar quietas sobre certas coisas. Clara sentiu um arrepio. Não entendi, Dona Isabelle. Claro que entendeu. Isabelle se aproximou até ficar bem perto. Pessoas curiosas demais às vezes se metem em problemas sérios. Você entende o que eu estou dizendo? Entendo. Ótimo. Ah, e Clara... Isabelle sorriu, mas era um sorriso gelado. Seria uma pena se sua avó tivesse uma recaída no hospital. Essas coisas acontecem, né? Especialmente quando os tratamentos são interrompidos. A ameaça foi clara como água. Clara sentiu o sangue gelar. Minha avó não tem nada a ver com isso. Claro que não. Desde que você seja uma funcionária exemplar e mantenha a boca fechada sobre tudo. Isabelle se afastou, deixando Clara tremendo. Agora ela tinha certeza. Eles sabiam que ela sabia e estavam usando a avó como forma de pressão. Clara olhou para o relógio. 6 horas da tarde. Visitação no hospital começava às 7. Ela precisava ver a avó, precisava ter certeza de que ela estava bem. E precisava decidir o que fazer a seguir. Porque uma coisa estava clara, a guerra tinha oficialmente começado. Clara chegou ao Hospital São Vicente correndo. O coração batia descompensado desde que tinha saído da mansão. As palavras de Isabelle ecoavam na cabeça. Seria uma pena se sua avó tivesse uma recaída. Subiu as escadas correndo. Não podia esperar o elevador. Estava com muita pressa e muita ansiedade. Quando chegou ao quarto da avó, ficou aliviada ao ver Marguerite acordada, conversando com uma enfermeira. Oi, vovó, disse, tentando esconder a ansiedade. Ma chérie, que surpresa boa! A avó sorriu, mas logo franziu as sobrancelhas. Você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Clara olhou para a enfermeira, que estava anotando alguma coisa no prontuário. Posso ficar sozinha com minha avó por alguns minutos? Claro, querida. Qualquer coisa é só chamar. Quando ficaram sozinhas, Clara se sentou na beira da cama e segurou a mão da avó. Vovó, você está se sentindo bem? Ninguém mexeu nos seus remédios? Ninguém estranho veio aqui? Marguerite olhou para ela com preocupação. Clara, que pergunta é essa? Está acontecendo alguma coisa que eu preciso saber? Clara respirou fundo. Não podia contar tudo, mas precisava avisar a avó sobre o perigo. É só... No trabalho tem umas pessoas meio estranhas. Queria ter certeza de que você está protegida. Mon cœur, senta aqui. Marguerite puxou a neta para mais perto. Me conta o que realmente está acontecendo. Antes que Clara pudesse responder, ouviu uma voz familiar atrás dela. Que coincidência te encontrar aqui. Ela se virou e viu Thomas parado na porta do quarto. Usava um terno escuro e tinha um sorriso que não chegava aos olhos. Senhor Thomas, o que o senhor está fazendo aqui? Vim ver como anda o tratamento em hospitais públicos. Curiosidade mesmo.
Thomas entrou no quarto sem ser convidado. E você? Visitando a família? Minha avó, Clara disse, tentando manter a voz firme. Thomas olhou para Marguerite na cama, depois de volta para Clara. Que bonitinho. Família unida. Ele se aproximou da cama. Oi, senhora. Como está se sentindo? Marguerite olhou para ele com desconfiança imediata. Bem, obrigada. Que bom. Saúde é uma coisa muito frágil, né? A gente nunca sabe quando pode piorar de repente. Clara sentiu o sangue gelar. Era uma ameaça clara. Vovó, esse é o Thomas, filho do meu patrão. Ah, Marguerite disse, mas continuou olhando para ele com cara de quem não gostou nada do que viu. Bom, Clara, Thomas disse, se dirigindo para a porta. Acho melhor você voltar para casa logo. Amanhã vai ser um dia importante. Importante como? Você vai ver. Ele parou na porta. Ah, e Clara. Cuide bem da sua avó. Nunca se sabe o que pode acontecer com pessoas idosas em hospitais públicos. Thomas saiu, deixando Clara e Marguerite sozinhas. Esse homem é perigoso, Marguerite disse assim que ele sumiu de vista. Por que você acha isso, vovó? Os olhos dele, ma chérie. Já vi olhos assim na França, durante a guerra. São olhos de quem não tem escrúpulos. Clara segurou a mão da avó com mais força. Vovó, se alguma coisa acontecer comigo, você tem que sair daqui. Tem que ir para a casa da tia Marie, no interior. Clara, você está me assustando. Promete para mim, vovó. Promete que vai sair daqui se eu não aparecer amanhã à noite. Marguerite olhou nos olhos da neta por um longo tempo. Eu prometo, mas você também promete que vai ter cuidado. Prometo. Clara beijou a testa da avó e saiu do hospital com o coração apertado. A guerra estava declarada e ela estava bem no meio do campo de batalha. Era quase meia-noite quando Alexandre saiu do hospital pela porta dos fundos. Dr. Santos tinha conseguido roupas normais para ele e desligado temporariamente o monitoramento do quarto. Tem certeza de que quer fazer isso? O médico perguntou. É muito perigoso. Preciso de provas concretas, Alexandre respondeu. E a única forma de conseguir é pegando eles falando. Detetive Carvalho estava esperando num carro discreto do lado de fora. Tudo pronto? Ele perguntou quando Alexandre entrou no carro. Tudo. Você trouxe os equipamentos? O detetive mostrou uma pequena mochila. Microfones de última geração. Vão gravar tudo com qualidade perfeita. Eles dirigiram até a mansão em silêncio. Alexandre conhecia cada canto daquela casa. Sabia que Thomas sempre deixava uma janela do escritório entreaberta para arejar o ambiente. E sabia que Isabelle tomava remédio para dormir todas as noites. Vou entrar pela porta da área de serviço, Alexandre explicou. Tenho as chaves. Você fica aqui no carro, de olho. Cuidado, Alexandre. Se eles te pegarem, não vão pegar. Alexandre entrou na casa como um fantasma. Subiu para o segundo andar sem fazer barulho, evitando os degraus que rangiam. Tinha crescido naquela casa. Conhecia cada som, cada sombra. O escritório de Thomas estava escuro, mas Alexandre não acendeu a luz. Usou a lanterna do celular para encontrar os melhores lugares para esconder os microfones. Um atrás da estante, outro embaixo da mesa, um terceiro atrás do quadro na parede. Quando terminou, decidiu instalar mais um no quarto de Isabelle. Era arriscado, mas se eles conversassem sobre o plano, ele queria ter certeza de que ia gravar tudo. Desceu para o primeiro andar e se dirigiu para o quarto de Isabelle. A porta estava fechada, mas ele conseguia ouvir o ronco baixo dela. O remédio tinha feito efeito. Abriu a porta devagar e entrou no quarto. Instalou um microfone atrás da penteadeira e outro perto da janela. Foi quando ouviu passos no corredor. Alexandre se escondeu atrás da cortina, segurando a respiração.
Os passos pararam na frente da porta do quarto. Era Thomas. Mãe, ele sussurrou. Isabelle não respondeu. Continuou roncando. Thomas entrou no quarto e foi até a cama. Mãe, ele chamou baixinho, balançando o ombro dela. Isabelle acordou sobressaltada. Que foi? Que horas são? 1 da manhã, não consigo dormir. Precisamos conversar. Agora? Thomas, eu tomei remédio para dormir. É sobre o Alexandre e sobre a faxineira. Alexandre ficou tenso. Eles iam falar sobre Clara. Isabelle se sentou na cama, mais acordada. O que tem a faxineira? Ela sabe de alguma coisa, tenho certeza. Como você pode ter certeza? Thomas se sentou na poltrona ao lado da cama. Porque ela estava no jardim essa manhã, bem perto do Alexandre. E logo depois ele começou a agir estranho. Que tipo de estranho? Não comeu o croissant, ficou com cara de quem tinha visto um fantasma. Isabelle ficou em silêncio por alguns segundos. Você acha que ela ouviu a gente conversando? Acho. E se ela ouviu, ela avisou o Alexandre. Mas se ela avisou, por que ele não nos denunciou? Talvez porque não tem prova, ou talvez porque está esperando o momento certo. Alexandre, escondido atrás da cortina, torcia para que os microfones estivessem captando tudo com clareza. O que você quer fazer? Isabelle perguntou. Primeiro, resolver o problema da faxineira. Ela não pode sair por aí falando o que ouviu. E como vamos resolver? Thomas ficou em silêncio por um tempo longo. Quando falou, a voz dele era fria como gelo. Da mesma forma que resolvemos o problema do meu pai. Alexandre sentiu o sangue gelar. Eles iam matar Clara. E o Alexandre? Isabelle perguntou. Vamos ter que tentar de novo, de uma forma diferente. Alexandre não conseguiu ouvir o resto da conversa. Precisava sair dali antes que descobrissem ele. Saiu do quarto silenciosamente e desceu para o térreo. Mas quando chegou perto da porta da área de serviço, ouviu um barulho vindo da cozinha. Alguém estava acordado. Alexandre se escondeu atrás da porta da despensa e esperou. Os passos vinham da cozinha em direção à área de serviço. Era Dona Rosa. Estava de roupão e chinelos, carregando um copo d'água. Que você está fazendo aqui? Ela sussurrou quando viu Alexandre. Dona Rosa, a senhora me assustou. Eu que te assustei. Você que está aqui no meio da madrugada. Não deveria estar no hospital? Alexandre olhou em volta, certificando que não tinha mais ninguém por perto. Dona Rosa, posso confiar na senhora? Claro, menino. Te criei desde pequeno. Então preciso que a senhora me escute com atenção. E que não conte para ninguém que me viu aqui. Dona Rosa franziu as sobrancelhas. Está acontecendo alguma coisa? Muita coisa. E a senhora pode estar em perigo também. Alexandre contou rapidamente sobre o croissant envenenado, sobre a descoberta de que Thomas e Isabelle tinham matado o pai, e sobre o perigo que Clara corria. Dona Rosa ficou pálida. Meu Deus do céu! Thomas e Dona Isabelle fizeram isso mesmo? Fizeram, e agora eles querem matar a Clara porque ela sabe da verdade. Aquela menina, ela salvou sua vida? Salvou, e agora eu preciso salvar a dela. Dona Rosa ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo, então suspirou fundo. Eu já desconfiava que tinha algo errado. Thomas mudou muito depois que o pai morreu. Ficou diferente. O que você quer que eu faça? Amanhã de manhã, quando eles perguntarem sobre mim, a senhora diz que não me viu e fica de olho na Clara. Se eles tentarem fazer alguma coisa com ela, eu protejo ela. Pode deixar. Alexandre abraçou a mulher que tinha sido como uma segunda mãe para ele. Obrigado, Dona Rosa. A senhora sempre foi da família de verdade. Ele saiu da casa e voltou para o carro onde Detetive Carvalho estava esperando. Conseguiu instalar tudo? Consegui.
E ouvi uma conversa que você não vai gostar. Alexandre contou o que tinha escutado no quarto de Isabelle. Eles vão tentar matar a faxineira? O detetive perguntou. Vão, precisamos proteger ela. E como vamos fazer isso sem revelar que você está vivo? Alexandre pensou por alguns segundos. Tenho uma ideia, mas vai ser arriscado. No dia seguinte, dia da assinatura dos documentos, Clara chegou na mansão mais cedo que o normal. Tinha passado a noite inteira pensando na ameaça de Thomas e na cara de maldade de Isabelle. Dona Rosa estava na cozinha, preparando o café da manhã. Quando viu Clara, fez um sinal para ela se aproximar. Clara, querida, preciso te contar uma coisa. O que foi, Dona Rosa? A mulher olhou em volta e depois sussurrou. Essa família não é o que parece. Você precisa ter muito cuidado. Por que a senhora está falando isso? Porque eu sei que você é uma boa menina, e pessoas boas não merecem se machucar. Antes que Clara pudesse perguntar mais alguma coisa, Thomas apareceu na cozinha. Bom dia, meninas. Bom dia, Sr. Thomas. As duas responderam. Como está meu irmão no hospital? Quando falei com eles ontem à noite, disseram que o estado dele continua crítico. Thomas mentiu. Pode ser que a gente tenha que tomar algumas decisões difíceis em breve. Clara sentiu um arrepio. Alguma coisa na forma como ele falou não soou certa. Ah, e Clara, Thomas continuou, vai ter uma reunião importante aqui hoje à tarde, com advogados, familiares, sobre o futuro da empresa. Entendi, senhor. Você vai precisar ficar até mais tarde. Para limpar tudo depois da reunião. Claro, senhor, disse com um sorriso educado, mas por dentro algo gritava que aquilo era uma armadilha. Thomas saiu da cozinha e Dona Rosa se aproximou dela. Não fica sozinha com eles hoje, me promete. Clara olhou nos olhos da mulher e viu medo real. Eu prometo. Mas no fundo, ela sabia que a batalha final estava chegando. E dessa vez, não ia ter como fugir. 2 horas da tarde. Clara estava limpando a sala de estar quando começaram a chegar os carros. Advogados, executivos da empresa, até alguns repórteres ficaram do lado de fora da mansão. Dona Rosa se aproximou dela. Que movimento é esse todo? O Sr. Thomas disse que ia ter uma reunião importante sobre a empresa. Estranhei ele não ter pedido café e doces para servir. Dona Rosa murmurou. Sempre que tem reunião importante, ele quer impressionar. Thomas apareceu na sala, usando um terno preto impecável. Parecia diferente, mais confiante, mais poderoso. Clara, você pode ir limpando os quartos do segundo andar. A reunião vai ser aqui embaixo. Claro, Sr. Thomas. Ela subiu as escadas carregando o balde, mas parou no meio do caminho quando ouviu vozes vindas do escritório principal. Tinha pelo menos 10 pessoas lá dentro. Senhores, a voz de Thomas ecoava pela casa. Obrigado por virem. Sei que é um momento difícil para todos nós. Clara se escondeu no corredor, tentando escutar. Como vocês sabem, meu irmão Alexandre está hospitalizado em estado crítico. Os médicos não têm muita esperança. Um murmúrio de pesar se espalhou pela sala. Por isso, Thomas continuou, como segundo na linha de sucessão, e conforme previsto no testamento do meu pai, estou aqui para assumir oficialmente o controle do grupo Beaumont. Thomas, uma voz de homem mais velho interrompeu. Você tem certeza de que é o momento? Alexandre ainda está vivo. Dr. Mendes, o senhor mesmo me explicou que caso meu irmão não possa exercer as funções dele, eu assumo automaticamente. E ele claramente não pode. Clara sentiu um frio na barriga. Era tudo mentira. Alexandre estava bem. Ela tinha visto ele fingir o mal-estar. Muito bem, disse outra voz. Então vamos aos documentos. Foi nesse momento que Clara ouviu barulho de carros chegando lá fora. Muitos carros. E sirenes. Thomas também ouviu.
Ela podia sentir a tensão mudando na sala embaixo. Que barulho é esse? Alguém perguntou. Deve ser a imprensa, Thomas disse, mas a voz dele não soava mais tão confiante. Então a campainha tocou. 1, 2, 3 vezes. Vou ver quem é, Isabelle gritou do andar de baixo. Clara ouviu passos rápidos, a porta se abrindo e depois um silêncio estranho. Polícia. Temos mandado de busca e apreensão. O coração de Clara quase saiu pela boca. Polícia? Que isso? Era a voz de Thomas, agora claramente nervoso. Vocês não podem interromper uma reunião de negócios? Podemos sim, senhor. Temos ordem judicial emitida pela juíza Carolina Antunes. Clara desceu alguns degraus para ver melhor. A casa estava cheia de policiais. E no meio deles, Alexandre. Estava vivo, bem, usando um terno cinza e uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era fúria pura. Oi, Thomas, Alexandre disse, entrando na sala principal. Surpreso em me ver? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandre! Thomas gaguejou. Cara, que susto! Pensei que você estava no hospital. Tava mesmo, mas resolvi sair para uma pequena reunião familiar. Alexandre olhou em volta para todos os advogados e executivos. Senhores, lamento informar que a cerimônia de hoje foi cancelada, por motivos que vocês vão entender em alguns minutos. Alexandre, do que você está falando? Isabelle apareceu na porta, tentando parecer inocente. Tô falando de tentativa de assassinato, do meu pai e minha. O burburinho na sala explodiu. Advogados se entreolharam, executivos sussurraram entre si. Você enlouqueceu! Thomas tentou rir, mas o som saiu forçado. Que história é essa? Alexandre fez um sinal para o detetive Carvalho, que trouxe um equipamento de som portátil. Achei que vocês gostariam de ouvir uma conversa interessante que foi gravada ontem à noite. O detetive trabalhou com o Ministério Público e conseguiu ordem judicial baseada nessas evidências. Ele apertou o play. A voz de Thomas encheu a sala. Primeiro resolver o problema da faxineira. Ela não pode sair por aí falando o que ouviu. E como vamos resolver? Era a voz de Isabelle. Da mesma forma que resolvemos o problema do meu pai. O silêncio na sala era total agora. Todos os rostos estavam virados para Thomas e Isabelle. Alexandre olhou diretamente para o irmão. Mas quem me avisou sobre o veneno foi uma pessoa corajosa. Alguém que arriscou tudo para salvar minha vida. Ele olhou para cima, direto para onde Clara estava escondida na escada. Clara, você pode descer, por favor? Clara desceu as escadas com as pernas tremendo. Todos os olhos da sala estavam nela. Advogados de terno caro, executivos importantes, policiais, e ela ali, de uniforme de faxineira, segurando um pano de limpeza. Essa é Clara Moreira, Alexandre disse para toda a sala. A mulher que salvou minha vida. Thomas tentou um último golpe. Alexandre, você está dando ouvidos para uma empregada? Ela pode ter inventado qualquer coisa. Inventado? Alexandre riu amargamente. Como ela inventaria isto aqui? Ele fez sinal para o detetive que trouxe um saco plástico com um croissant dentro. A análise completa confirmou o que o teste preliminar indicou, cianeto em dose letal. Se eu tivesse comido isso, estaria morto em 15 minutos. Dr. Mendes, o advogado mais velho, se aproximou. Alexandre, essa é uma acusação muito séria. Eu sei, doutor. Por isso trouxe mais evidências. Alexandre apertou o play de novo. Dessa vez, era a voz de Isabelle. Deu certo da última vez, não deu? Ninguém suspeitou que os freios foram mexidos. E a voz de Thomas. O acidente do seu pai não foi acidente. Foi o primeiro passo do nosso plano. Dr. Mendes se levantou imediatamente. Senhores, precisamos suspender esta reunião até esclarecermos a situação legal. Os outros advogados e executivos começaram a se afastar de Thomas e Isabelle, como se eles fossem contagiosos.
Vocês não entendem. Isabelle tentou se defender. Alexandre sempre me desprezou. Ia me deixar sem nada. Então decidiram me matar. Alexandre disse friamente. Igual fizeram com meu pai. O detetive Carvalho se adiantou. Thomas Beaumont e Isabelle Beaumont, vocês estão presos por homicídio e tentativa de homicídio, em cumprimento à ordem expedida pela juíza Carolina Antunes, com base nas provas materiais apresentadas. Isso é um engano, Thomas gritou. Vocês não podem provar nada. Podemos sim, o detetive respondeu. Temos as gravações, o veneno analisado e a testemunha que viu vocês planejando tudo. Thomas olhou para Clara com ódio puro. Sua desgraçada. Você destruiu tudo. Antes que qualquer um pudesse reagir, Thomas partiu para cima de Clara, mas Alexandre foi mais rápido, se colocou na frente dela e segurou o irmão. Chega, Thomas, acabou. Os policiais algemaram Thomas, que gritava. Era meu direito, sempre foi meu direito, eu merecia essa empresa. Isabelle tentou uma última cartada. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, protegi meu filho. Protegeu? Alexandre olhou para ela com nojo. Vocês mataram meu pai. O homem que te deu uma vida de luxo, o homem que criou Thomas como filho. Ele nunca deu valor ao Thomas, porque Thomas nunca mostrou que merecia. Nesse momento, o Dr. Mendes se aproximou de Alexandre. Sobre aquela mulher que estava noiva de você. Camila, ela não veio hoje. Nem vai vir, Alexandre respondeu secamente. Terminei com ela há 2 semanas, quando descobri que ela só queria meu dinheiro. Thomas e Isabelle foram levados para a viatura. Através da janela, Clara viu Thomas sendo colocado no carro da polícia com cara de quem perdeu tudo. E tinha perdido mesmo. Alexandre se virou para Clara, que ainda estava em choque com tudo que tinha acontecido. Merci beaucoup, ele disse baixinho, só para ela ouvir. Você me salvou 2 vezes. 2. Uma vez no jardim e outra me ensinando que existem pessoas boas no mundo. A sala estava quase vazia agora. Os advogados e executivos tinham ido embora, prometendo remarcar a reunião para outro dia. Uma reunião de verdade, com Alexandre no comando. Só restavam Alexandre, Clara, Dona Rosa e Dr. Mendes. Clara, Dr. Mendes se aproximou dela. A senhorita tem noção do que fez? Salvou a vida de um homem e desmascarou 2 assassinos. Clara ainda estava processando tudo. Eu só fiz o que achei certo. E foi muito corajoso, disse Alexandre. Especialmente considerando que eles ameaçaram você e sua avó. Dona Rosa, que tinha ficado em silêncio até agora, se aproximou de Clara e a abraçou. Eu sempre soube que você era especial, menina, mas não sabia que era uma heroína. Eu não sou heroína, Dona Rosa, sou só uma faxineira. Não, Alexandre disse firmemente, você não é só nada, você é Clara Moreira, a mulher mais corajosa que eu já conheci. Dr. Mendes ajeitou os óculos. Alexandre, sobre a empresa vai continuar. Como meu pai queria, mas algumas coisas vão mudar. Alexandre olhou para Clara. Dr. Mendes, quero que prepare um contrato de trabalho para Clara, como minha assistente pessoal. Clara arregalou os olhos. Senhor Alexandre, eu não sei se... Se o quê? Se é capaz. Você acabou de desmascarar uma conspiração de assassinato. Acho que consegue lidar com uma agenda e alguns telefones. Mas eu sou só uma faxineira. Era, Alexandre corrigiu. Agora você é muito mais que isso. Dona Rosa sorriu. Aceita, filha. Você merece. E tem mais. Alexandre continuou. Sua avó vai ser transferida para o melhor hospital particular da cidade. Tratamento completo até ela ficar boa. Vou agilizar tudo hoje mesmo. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Senhor Alexandre, eu não posso aceitar isso. Pode sim.
É o mínimo que posso fazer pela pessoa que salvou minha vida. Dr. Mendes estava anotando tudo. Qual seria o salário da nova assistente? Alexandre pensou por um momento. 3.500 para começar, com plano de saúde completo para ela e a avó. É um valor especial, porque ela salvou um império. Clara quase desmaiou. 3.500 reais era mais de 3 vezes o que ela ganhava como faxineira. Isso é muito dinheiro, Sr. Alexandre. Para você, é pouco ainda. Ela olhou em volta da sala onde, 1 hora antes, tinha acontecido a prisão de 2 assassinos, onde a vida dela tinha mudado para sempre. Tem uma condição, ela disse. Qual? Quero continuar falando francês com o senhor. É nossa coisa especial. Alexandre sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via no rosto dele desde que se conheceram. Bien sûr, Clara. Se será um plaisir. Claro, Clara. Será um prazer. Dr. Mendes balançou a cabeça, rindo. Nunca vi uma negociação de salário em francês. Também nunca vi uma faxineira salvar um império bilionário. Dona Rosa acrescentou. Então estamos todos vivendo momentos únicos, Alexandre disse. E pela primeira vez em muito tempo, Clara se sentiu exatamente onde deveria estar. 1 semana depois, Clara estava visitando a avó no novo hospital. Marguerite tinha sido transferida para o Hospital São Lucas, o melhor da cidade. Alexandre tinha agilizado toda a papelada e conseguido uma vaga no mesmo dia. O quarto era individual, as máquinas eram modernas, os enfermeiros atenciosos e os remédios chegavam no horário certo. Ma chérie, você parece diferente, Marguerite disse segurando a mão da neta. Diferente como, vovó? Mais confiante, como se você tivesse descoberto quem realmente é. Clara sorriu. Acho que descobri mesmo. Ela contou para a avó tudo o que tinha acontecido. A tentativa de assassinato, a coragem de avisar Alexandre, a prisão de Thomas e Isabelle. Meu Deus, Marguerite sussurrou. Minha netinha enfrentou assassinos. Tive medo, vovó, muito medo. Coragem não é não ter medo, mon cœur. É fazer o que é certo mesmo com medo. A senhora já tinha me dito isso, e você ouviu. É por isso que estou orgulhosa de você. Marguerite ficou em silêncio por alguns minutos. Depois perguntou, e esse Alexandre? Ele é um bom homem? É, vovó, muito bom. E bonito. Clara riu. Vovó! O quê? Não posso perguntar? Pode. E sim, ele é bonito, mas isso não importa agora. Claro que importa. Você salvou a vida dele. Ele te deu um emprego melhor. Vocês falam francês juntos. Isso não te lembra nada? Do quê? Das histórias que eu te contava quando você era pequena, sobre como conheci seu avô. Clara franziu a testa. Como assim? Eu era enfermeira num hospital militar na França. Seu avô era soldado ferido. Eu cuidei dele. Ele se apaixonou pela moça que salvou a vida dele. 50 anos de casamento feliz. Vovó, isso é completamente diferente. É, Marguerite sorriu. Mulher humilde salva a vida de homem importante. Ele reconhece o valor dela. Eles descobrem que tem muito em comum. O que mais você precisa saber? Que não é um conto de fadas, vovó. É a vida real. E quem disse que a vida real não pode ter finais felizes? Clara estava prestes a responder quando alguém bateu na porta. Entre, Marguerite disse. Alexandre apareceu na porta carregando um buquê de flores. Boa tarde. Espero não estar atrapalhando. De jeito nenhum, Marguerite disse, dando uma piscadinha para Clara. Entre, entre. Quero conhecer melhor o homem que minha neta salvou. Vovó, Clara ficou vermelha. Alexandre riu. Madame Marguerite, é um prazer conhecê-la. Clara fala muito da senhora. Espero que coisas boas. Só coisas maravilhosas. Marguerite olhou para Alexandre por alguns segundos, como se estivesse estudando ele. Você tem olhos bondosos, ela disse finalmente.
Gosto de homens com olhos bondosos. Obrigado, madame. E você trata minha neta bem? Tento tratá-la como ela merece. Que é muito bem mesmo. Clara queria afundar no chão de vergonha, mas ao mesmo tempo estava sorrindo. A avó sempre soube como fazer as pessoas se sentirem especiais. Um mês depois, Clara estava no seu novo escritório, no prédio da empresa Beaumont. Era uma sala pequena, mas com vista para a cidade e uma mesa que era só dela. Ainda parecia um sonho. Alexandre bateu na porta. Como você está se adaptando? Bem? Ainda é estranho ter uma mesa, uma cadeira, um computador só meus. Vai se acostumar. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Clara, preciso te contar uma coisa. O que foi? Thomas e Isabelle confessaram tudo. O advogado deles aconselhou a fazer um acordo com a justiça. E isso é bom? É. Significa que o processo vai ser mais rápido. Eles vão ser condenados, mas sem um julgamento longo e doloroso. Clara assentiu. E quanto tempo eles vão ficar presos? Thomas vai pegar de 15 a 20 anos, Isabelle de 12 a 15. Nunca mais vão incomodar ninguém. E a empresa? Está funcionando normalmente, na verdade, melhor que antes. Sem a paranoia e a competição doentia. Alexandre ficou em silêncio por alguns segundos. Clara, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você não sente falta da vida antiga? Mais simples? Clara pensou por um momento. Sinto falta da simplicidade às vezes, mas não sinto falta do desespero. De acordar todo dia, sem saber se ia ter dinheiro para o remédio da vovó. Entendo. E você, não sente falta dele, do Thomas? Alexandre ficou pensativo. Sinto falta do irmão que eu achava que ele era, não do homem que ele realmente era. Entendo. Mas sabe de uma coisa? Aprendi que família de verdade a gente escolhe. Como a Dona Rosa, como sua avó, como você. Clara sentiu o coração acelerar um pouco. Como eu. Você é a única pessoa que já me conheceu no meu pior momento e ainda assim acreditou que eu valia a pena salvar. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos. Não era paixão à primeira vista, era algo mais profundo. Era reconhecimento. Duas pessoas que tinham passado pela mesma dor, que tinham se encontrado no momento certo. Alexandre, Clara disse baixinho, obrigada. Por quê? Por me dar uma chance, por acreditar em mim, por me tratar como igual. Clara, você me salvou 2 vezes. A primeira no jardim, quando impediu que eu comesse o croissant. E a segunda, quando me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo, que nem todo mundo é movido por dinheiro ou poder. Bon après-midi, mademoiselle Clara, Alexandre disse, se levantando. Bon après-midi, monsieur Alexandre, ela respondeu. Quando ele saiu da sala, Clara olhou pela janela. A cidade se estendia lá embaixo, cheia de possibilidades. Ela não era mais a faxineira invisível que morava numa pensão. Era Clara Moreira, assistente pessoal, mulher que tinha coragem de fazer o que era certo, e pela primeira vez na vida, o futuro parecia cheio de esperança. Do outro lado da porta, Alexandre sorria também. Tinha perdido um irmão e uma ex-noiva, mas tinha ganhado algo muito mais valioso. Tinha ganhado uma amiga de verdade. E talvez com o tempo, algo ainda mais especial. O amor verdadeiro nunca acontece nos contos de fadas. Acontece na vida real entre pessoas reais, que escolhem ser corajosas quando importa. E essa história estava apenas começando. Gostou dessa história? Me conta aqui nos comentários. Clara teve o final que merecia? Até a próxima história.